Olá, seja bem-vindo ao dia número 13 da nossa jornada Mostra-nos o Pai. Para este ano, vamos ler a Bíblia e vamos conhecer o nosso Pai. Aliás, nós só conhecemos o nosso Pai Celeste, o nosso Pai Criador de todas as coisas, se lermos a Bíblia. E para hoje, no cronograma é Gênesis, capítulos 29 e 30, e também Provérbios, capítulo 7, versos de 13 a 27. Então, ainda acompanhando a história de Jacó, a fatídica, ele sai ali da sua terra e, em obediência ao seu pai, ele vai então para a terra onde estava os parentes de sua mãe, né? Onde estava o irmão de sua mãe, e ali ele teria que arranjar uma esposa. Vamos ver o que acontece? No capítulo 29, vamos ler a partir do verso 9. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Parando um pouquinho aqui nesse verso, viu, gente? Mulher sempre pode trabalhar. Que coisa é essa de, ai, mulher nunca trabalhou? Trabalhou sim. Raquel aqui, ó, trabalhando. E aí Jacó já olhou e falou: Nossa, que mulher trabalhadora. Gostei dela. Então, Jacó ali se encontrou com Raquel. Verso 10. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Que maravilha, hein, Jacó? Encontra com a mulher, dá ali a água, mas o quê? Começa a chorar. Eu acho que foi aí que a Raquel se apaixonou também. Falou, ah, nossa, um homem que transborda emoção. Maravilhoso. Mas assim, que fique claro que homem sempre pôde chorar, tá? Chorar é digno, chorar faz bem e os homens deveriam chorar mais sem ser rechaçado por isso. Aliás, homem, se tem um homem aqui me ouvindo, talvez os seus problemas estejam no choro que você não dá. Se você chorasse mais, desse mais alguns choros assim em voz alta, talvez sua vida melhorasse. Mas vamos lá. Verso 12. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar tudo ao seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois levou-o para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: Você é sangue do meu sangue. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: Só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: Será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Vamos fazer uma pausa aqui. Agora o meu recado é para as mulheres. Mulher, se o homem, se o homem que diz que te ama, que você é a mulher da vida dele, se ele não trabalha, se ele não tem esforço para casar com você, não queira você casar com ele, ok? E eu não estou falando de esforço, essa coisa assim, de ficar de brigando de gato e rato. Mas se o cara é folgado, o cara não te valoriza, o cara não te ama, não te elogia, não te encoraja dia após dia. Ou seja, sabe esses caras tosco que só enchem o saco, que trabalham um dia, cinco não, nunca para emprego, é filhinho de mamãe, acha que o mundo está contra ele, não quer fazer um esforço para o relacionamento de vocês darem certo? Foge. Jacó trabalhou 7 anos. Ele trabalhou e trabalhou de trabalhar mesmo, de bater o cartão. Trabalhou
para obter, para casar com Rebeca. E nós estamos aqui em pleno século XXI, com um monte de marmanjo, filhinho da mamãe, achando que, ai, é porque eu só não dou certo, porque não deu ainda, mas se você me sustentar e me encorajar, pode ser que eu dê certo. Ah, para. Ah, me irrita. Homens frouxos, homens fracos, mulheres, não aceitem. Querem um Jacó. Queira um Jacó na sua vida que trabalhe para obter o benefício maravilhoso que é casar com você. Continuando, verso 21. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e daremos a você também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu Raquel, sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Ai, ai, se tem uma pessoa, assim, algumas pessoas que aparecem na Bíblia me irritam. Me irritam assim, porque eu conheço tantos Labão hoje em dia, que quando eu leio na Bíblia, eu falo: olha, não tem novidade nenhuma. Essa pessoa sempre foi assim. Quer dizer, né? Esse tipo de ser humano sempre existiu. Labão, é, eu não sei nem o que falar sobre ele, além do que ele me irrita. Mas por que que ele me irrita? Primeiro, a gente vai ver na história de Lia e Raquel uma realmente uma rivalidade entre as irmãs. E essa rivalidade, quem causou tudo isso foi o pai. Labão, ele destruiu, não destruiu, né? Porque o Senhor, na sua infinita graça, abençoou as duas, e mais as servas e tudo mais que a gente vai ler depois. Mas até este momento, Labão colocou as suas filhas uma contra a outra. Eu não sei se você já conheceu, talvez sim. Eu já conheci irmãos que se odeiam, um vive intrigado com o outro, um vive puxando o tapete do outro. E eu me pergunto, quem foi o pai dessas criaturas? Porque Labão, ele, primeiro, né, tanta coisa errada aqui. Então, falando de Lia e Raquel, colocou uma contra a outra. Labão enganou a todos. Jacó estava convicto de que ele ia casar com a Raquel naquela noite, naquela festa. Aliás, né, chegou o dia. Então eu imagino que Jacó fica ali contando os anos. Passou um ano, dois, três. Quando se completou 7 anos, ele foi para até Jacó e falou: Jacó, chegou a hora. Eu quero a minha esposa. Chegou a hora de me casar, trabalhei por ela, me esforcei. E eu imagino que nesse tempo de 7 anos, Raquel olhava aquilo e pensava: Uau, meu marido está trabalhando por mim. E na hora certa, e eu imagino que a Raquel também falava isso, na hora certa, daqui a tanto tempo nós nos casaremos. Não era só Jacó que estava esperando casar com a Raquel, mas certamente Raquel sonhava em casar com Jacó. Raquel também olhava o calendário falando assim: Uau, vai chegar o dia, tá chegando, né? Então, e Labão vendo tudo aquilo. Ah, esse Labão, mentiroso, manipulador, avarento. E Labão é o exemplo de amor às riquezas, né? Porque Labão, ele queria a bênção que estava sobre Jacó. Ele não estava amando Jacó ali porque, ai, que legal, ele trabalha bem, não.
porque a mão do Senhor estava sobre Jacó, tudo que Jacó fazia era muito abençoado. Foi Jacó que multiplicou a riqueza de Labão. Então, Labão, de uma maneira muito astuta, manipuladora, ruim, ouso dizer demoníaca, por que não? Pensou assim: como eu vou fazer Jacó trabalhar mais 7 anos para mim de graça? Em troca apenas do quê? De mais uma filha. Olha que pai horrível. O pai, ele tem que proteger os seus filhos, especialmente a sua filha. Quando é filha mulher, o pai tem que proteger 2, 3 vezes mais. Exatamente de homens maus, de homens ruins. É o pai que protege a filha. Agora, quando o próprio pai usa a filha como moeda de troca, Labão tinha suas filhas como mercadoria. Ele viu todos aqueles 7 anos, o quanto ele tinha sido, né, a riqueza dele tinha crescido por causa de Jacó. Então, de uma maneira astuta, na hora ali que Jacó falou: pronto, chegou a hora da minha bênção, do grande dia. Labão foi lá e colocou Lia. O meu coração assim, eu fico pensando, o que que se passou na cabeça de Lia naquela hora? Porque Lia não teve vez aqui. Lia simplesmente foi usada como mercadoria, com uma estratégia do seu pai para enganar, para manipular Jacó. E eu fico pensando em Raquel, que esperou todos aqueles anos também por Jacó, para ter o seu marido. Teve que ver durante uma semana ele celebrando núpcias com a sua irmã. Ah, que tristeza. E sabe o que é o pior? Esse tipo de família ainda acontece nos dias de hoje. Ainda existem pais usando seus filhos como moeda de troca, como simples mercadoria. O que que eu posso ganhar com ele? Qual vantagem este filho me traz? Quantas mulheres se submetem a um relacionamento abusivo porque não tiveram um pai que a protegeram? Não foram filhas de Labão, que não estava nem aí para elas, só queria ver a sua parte, só queria ter lucro em cima delas. Foi isso que Jacó fez. E ali Raquel, que viu uma semana o seu marido com a sua própria irmã. Aí chegou a vez dela. Ah, eu não consigo nem imaginar como foi, né? Porque mulher cria muita expectativa, né? Eu acho que não é de hoje, mas teve que postergar uma semana e a partir daquele momento ela dividiria para sempre o seu marido com a sua irmã. Ela que foi amada desde o começo, mas agora, por causa do seu pai, que deveria protegê-la, usou ela como uma mercadoria, como algo que ele poderia manipular para obter o que ele queria, que era riqueza. Se você leu, talvez você se lembre que a primeira vez lá atrás, quando veio o servo buscar Rebeca, então Rebeca é irmã de Labão, que o servo chegou, né, e cobriu Rebeca de ouro, que Labão viu aquilo, nossa, eu não sei como que Labão não foi junto, do jeito que ele tem este olho grande para dinheiro, para riqueza. Então ele sempre teve esse coração inclinado para eu quero é joias, eu quero é ouro, né? Porque o servo também levou ouro para eles, né? Levou pedras preciosas. Então, queridos, nesse ponto é importante primeiro, quando a gente fala de casamento, mulheres, fiquem com homens que realmente se esforçam na vida e também trabalham para te conquistar. Trabalham pelo direito de ser chamado de seu marido. Se não fosse essa negociação, talvez ele já casasse com ela de cara, porque a gente vê isso acontecendo muito, né? De chegou, ai, já
tomou como esposa e foi. Mas com Jacó teve essa negociação. Mas fique com homens que realmente se esforçam, sabe, para ter o direito de ser chamado seu marido. Despreze, descarte da sua vida esses homens inúteis, que não têm. Inútil que eu falo, gente, homem ruim mesmo. Tem homem que é ruim, que gosta de manipular, relacionamento abusivo. Agora, se você encontrar um homem que de coração ele realmente quer te fazer bem, te ama, os olhos dele brilham, ele realmente cuida de você, protege você, case com ele. Se você é filha e teve um pai que não te protegeu, está na hora de você conhecer o Pai Celeste, que é maravilhoso, que é poderoso, que ele nos protege como a menina dos seus olhos. Aí você vai falar assim: ai, se Deus protege, por que que ele não protegeu Raquel e Lia disso? Para de imaturidade, para de infantilidade, já falei isso aqui. Não sei como que era a relação dessas duas com o Pai Celestial, porque como nós acabamos de ver, o pai biológico que elas tinham era este pai que tratava elas como objeto e usou elas como objeto de troca para obter aquilo que ele queria, que era a riqueza. Então, talvez por essas filhas terem este pai biológico, elas tinham um conceito, uma ideia deturpada de quem é o Abba Pai, de quem é o Deus Criador. Porque é isso que acontece. Se você teve um pai biológico, um pai que te criou ruim, você tem problemas para enxergar Deus, o Todo-Poderoso, como um pai amoroso, um pai que cuida, um pai misericordioso, um pai que te protege, um pai que cuida de você em todo o tempo. O nosso Pai Celestial, o Senhor dos Exércitos, ele não ignora o clamor de um filho. Não sei, talvez Raquel e Lia não tinha esta aproximação com o Senhor para pedir o socorro dele, porque com certeza ele viria. Mas isso também nos mostra, né? Como o pai biológico atrapalha o nosso relacionamento com o Pai Celestial. E talvez seja por isso que você tem essa ideia de se Deus é tão bom assim, por que que ele não impediu tal coisa na minha vida? Porque talvez naquele tempo você não tinha Deus como seu pai, né? Como seu pai, amoroso, protetor o tempo todo. Por isso, querida, querido, está na hora de você se reconciliar com o Pai Celeste, por quem Ele é, e não pelos modelos distorcidos que você tem na sua vida hoje. Existem muito Labão no dia de hoje, muito Labão. Existe Labão como pastor de igreja, líder de ministério, pai de família, chefe em empresa, mas Deus está muito acima deles. Deus é superior a qualquer pai terreno que possa existir, por melhor que ele seja, porque só Deus faz o milagre, só Deus é o Deus do impossível. Então hoje o meu convite é para você, que carrega uma mágoa no seu coração com o seu pai, seja você mulher, seja você homem, porque o seu pai biológico, o seu pai aqui, ele não te tratou com o carinho que você precisava, não te protegeu quando você precisava. Foi Labão para você, deixando você de lado, negligenciando as suas vontades, os seus direitos, fazendo você se iludir, alimentou uma esperança no seu coração e no grande dia, do nada, ele destruiu tudo por egoísmo, por vaidade, Labão egoísta. Então, talvez hoje você carregue essa marca do seu pai, porque ele fez tantas coisas, pode ter feito isso, ou então até mesmo coisas piores.
mas eu quero te convidar a conhecer o Pai Celeste, o Abba Pai, o Pai Nossa, o Paizinho, o Pai que nos conhece, cada um de nós, pelo nosso nome. Mais do que isso, lá em Apocalipse, nós vamos ler que existe uma pedra com o nosso nome que só o Senhor conhece. Este Pai quer se revelar a você de uma maneira muito especial hoje. Então, abre o seu coração, abre os seus ouvidos para ouvir, mas abre o seu coração para ser curado pelo Pai Celeste. Porque somente o Pai, Paizinho, Abba Pai, aquele a quem Jesus orou, Pai nosso, somente este Pai pode te trazer a alegria e a satisfação que você tanto busca. Este Pai, que é maravilhoso, ele pode sim te aprovar, ele pode sim curar o seu coração, ele pode sim manifestar a glória dele na sua vida, para que você saiba que ele é o seu Pai. Eu quero te convidar a ir mais fundo neste Deus, que não quer apenas ser o seu Deus, mas ele quer ser o seu Deus e o seu Pai. Um Pai que cuida, um Pai que protege, um Pai que cura, um Pai que direciona, um Pai que te chama pelo nome, um Pai que sonda o seu coração e a sua mente, mas está esperando que você abra sua boca e diga: Pai, me ajuda. Ele virá ao seu socorro, porque ele sempre vem. Ele sempre vem. Basta você abrir a sua boca e pedir a ajuda do Pai. Ele vem. Ele sempre vem. Amém? Pai, eu oro agora, Senhor, pelos teus filhos, filhos que estão magoados, filhos feridos na paternidade e também na maternidade, filhos que não conhecem o Senhor como Pai. Conhece o Senhor como Deus, o Senhor como Criador, o Senhor como amor, o Senhor como misericórdia, o Senhor como Salvador, mas não conhece o Senhor como Pai. Eu quero te pedir, Senhor, neste momento, visita a pessoa que está ouvindo este áudio e toca nela de uma maneira especial. Leva, Senhor, essa pessoa a ter um relacionamento pessoal contigo, Paizinho, porque eu sei o quanto o Senhor é bom, o bom Pai. Assim como o Senhor curou as feridas no meu coração, cura também, Senhor, as feridas no coração dessa pessoa que me ouve. Que ela possa ver o Senhor como o Senhor é, perfeito. De eternidade a eternidade, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o nosso Pai perfeito. Que ela desfrute, ó Pai, neste tempo, que essa pessoa desfrute nesse tempo a felicidade, a alegria, a paz que é ser sua filha, que é ser seu filho. É o que eu te peço, Paizinho, no nome santo de Jesus. Amém.